Não faça reserva de emergência antes de ver esse vídeo. Mas antes de te revelar o porquê, eu quero te pedir, caso não seja inscrito, não perca essa oportunidade. O botão tá logo aí embaixo. Se inscreve no canal, deixa teu like. Se possível, no final do vídeo, vai lá nos comentários, deixa a tua opinião, o teu feedback, a tua sugestão para novos vídeos, que eu garanto que eu vou ler e responder cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Sérgio, por que eu não devo fazer uma reserva de emergência? Vamos lá, vamos começar do início. O que é uma reserva de emergência? Como o nome já diz, é uma reserva financeira que você vai deixar lá guardada para caso aconteça uma emergência, uma situação como uma demissão, uma situação inesperada. E aí nessa situação inesperada, urgente, você vai lá e vai usar esse dinheiro da reserva. E a reserva financeira, essa reserva de emergência, existe um consenso entre os educadores financeiros que ela varia entre 6 meses a 1 ano do seu custo de vida. Ou seja, se você tem um custo de vida mensal de R$1.000, você gasta R$1.000 por mês, então você precisa no mínimo ter R$6.000 de reserva de emergência. Por quê? Porque se você for demitido ou algo do tipo, você vai ter 6 meses para se manter e conseguir pensar, raciocinar e tomar novas decisões, novas atitudes. Porém, se, sei lá, você é demitido e você não tem essa reserva de emergência, você fica desesperado, sem saber o que vai comer no próximo mês, sem saber o que vai comer amanhã, na verdade. Então a reserva de emergência é basicamente isso, ok? É um valor ali equivalente a 6 meses a 1 ano no seu custo de vida, ali guardado, para caso ocorra alguma situação adversa, você não ficar tão perturbado, porque você sabe que tem uma reserva e você sabe que vai conseguir se manter nos próximos 6 meses, 1 ano, com aquela reserva. Agora vamos lá. Pessoalmente, eu não sou contra a reserva de emergência em si. O que eu sou contra é o seguinte: a maioria dos educadores financeiros no Brasil, eles priorizam a reserva de emergência. Eles dizem que a primeira coisa, a coisa mais importante que tem para você organizar a sua vida financeira, para você prosperar, é você ter uma reserva de emergência. Ou seja, você vai focar em construir uma reserva de emergência. Só depois você vai focar em outras coisas. É nesse ponto que eu discordo. Eu não concordo com isso. Por quê? Primeiro, quando você coloca como prioridade na sua cabeça construir uma reserva de emergência, você está gerando no teu inconsciente uma escassez, uma crença de escassez, uma crença de falta. Primeiro que até o nome reserva de emergência eu já não gosto. A palavra emergência remete a algo ruim. Então eu prefiro o nome reserva de paz. Paz remete a algo bom e nos momentos de crise, você com a reserva financeira, você vai ter paz para pensar, para raciocinar no que você vai fazer. Então primeiro, eu não curto esse nome, reserva de emergência. Eu prefiro chamar de reserva de paz. Então eu não tenho nada contra essa reserva aí de emergência, porém ela não pode ser a sua prioridade. Ela não pode ser a principal coisa que você vai fazer. Existe algo mais importante do que a reserva de emergência, que é a capacidade geradora
de riqueza. E os educadores financeiros não falam sobre isso. Você acha que um cara como Donald Trump, um dos caras mais ricos do mundo, tem reserva de emergência? Você acha que o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, tem reserva de emergência? Não. Por que não? Porque eles têm algo chamado capacidade geradora de riqueza. A capacidade que eles têm de gerar riqueza toda hora é muito grande. Se o Donald Trump ou o Elon Musk perderem tudo que tem hoje, eu garanto que daqui a alguns meses, com o conhecimento que eles têm, eles conseguem voltar a fazer milhões. Talvez não façam bilhões em alguns meses, mas milhões, multimilhões, eu acredito com certeza, eles fazem. Então por isso que não precisam de reserva de emergência. Então, onde é que está o problema? O problema é simples, vamos lá. Você tem um custo mensal de R$2.000 por mês. Ou seja, a sua reserva de emergência mínima tem que ser de R$12.000. Ou seja, tem que ser essa reserva de 6 meses. Se for colocar um ano, 24 mil. Então o que acontece? Você que tem um custo mensal aí, uma renda de R$2.000 por mês, você vai ter que ter uma reserva aí de até R$24.000. Para você juntar esses R$24.000 de reserva, você vai precisar de 2 a 5 anos, mais ou menos. Talvez você junte antes, mas geralmente você vai precisar se dedicar de 2 a 5 anos para poder ter essa reserva de emergência, para poder juntar esses R$24.000. E veja que interessante, vai passar 5 anos você se dedicando em construir essa reserva, e depois de 5 anos você não vai ter saído do lugar. O que é que você vai ter depois de 5 anos? Apenas a reserva lá. Aí depois dessa reserva que você vai pensar em outras coisas, em investir, em fazer mais dinheiro. Isso não faz sentido. Ao invés de dedicar 5 anos da sua vida, que é tão curta, que acaba tão rápido, por que você não dedica esses 5 anos a desenvolver a sua capacidade de gerar riqueza? Porque ao invés de ficar 5 anos juntando dinheiro para uma reserva de emergência, você não dedica 5 anos a estudar, a ler livros, a fazer cursos, a investir para multiplicar o seu dinheiro. Eu garanto que se você dedicar 5 anos a estudar, estudar sobre o dinheiro, estudar sobre venda, estudar sobre comunicação, desenvolver habilidades, eu garanto que em 5 anos você vai ter muito mais do que R$24.000 guardados. Talvez, quem sabe, você faça, é totalmente possível, se você se dedicar 5 anos, fazer o seu primeiro milhão. Então, para mim, isso faz muito mais sentido. Ao invés de dedicar todo esse tempo a todo mês juntar um valor para construir a reserva de emergência, você vai dedicar esse tempo para estudar, desenvolver a sua capacidade de gerar riqueza. E aí sim, depois que você desenvolver essa habilidade de gerar riqueza, depois que você tiver multiplicado o seu dinheiro, batido pelo menos o primeiro milhão, aí você pode pensar sim em construir uma reserva de emergência, ou como eu gosto de chamar, como eu prefiro, uma reserva de paz. Então, essa é a minha forma de pensar. Eu sei que isso vai contra a maioria dos educadores financeiros, mas eu penso dessa forma. Eu penso que mais importante do que a reserva financeira é a capacidade geradora
de riqueza. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.